Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacara, eu sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a manipulação que nós podemos cair internamente falando e também por elementos externos. Toda vez que nós somos manipulados por alguém, por algum grupo, por alguma instituição, pela imprensa, etc., isso está acontecendo porque nós mesmos estamos sendo manipulados por alguns elementos interiores. E esses elementos internos nós temos que prestar muita atenção e esse vai ser o foco desse vídeo de hoje aqui. Há mais ou menos um ano atrás já falei sobre esse tema, sobre a ideia da manipulação. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha aí quando vocês puderem nesse vídeo. E hoje vou trazer de novo aqui esse tema, mas focando justamente nesses elementos aqui que muitas vezes nós não prestamos atenção, que nos manipulam. E essas fragilidades, essas brechas que a gente acaba abrindo na nossa mente, nas nossas emoções, são usadas também por elementos, por pessoas, por grupos de fora. Então vamos lá. Os primeiros dois elementos que talvez sejam os mais fortes nesse aspecto de manipulação são o medo e a culpa. Então toda vez que alguma pessoa, grupo, imprensa tenta enfatizar em nós o medo, tenta enfatizar em nós a culpa, tenhamos certeza que nós estamos sendo manipulados. Mas lembrando, nós só somos manipulados porque nós mesmos não prestamos atenção a esses elementos que se encontram num ambiente psicológico, num processo mental, num processo emocional. E sempre lembrando, se o elemento psicológico em nós, se esses elementos que nos manipulam internamente, se isso é a ênfase da nossa vida, nós não vamos vislumbrar o lado espiritual. O lado espiritual fica ofuscado, o lado divino, a profundidade, as raízes espirituais não vão surgir, não vão aparecer, não vão vir à tona. Então aqui trago os primeiros dois elementos, o medo e a culpa. Muita atenção em relação a esses temas. Também, claro, nós temos visto aí muito forte a ideia de se enfatizar nas pessoas a raiva, o ódio, e os separatismos de todo tipo, as separatividades de todo tipo, por cor de pele, por questões religiosas, por questões políticas, enfim, os separatismos são muitos. Então, toda vez que se enfatiza nas pessoas, nas nações, nos povos, nas sociedades, o que os separa, nós temos certeza que nós estamos sendo manipulados. Porque justamente no fundo, todos nós seres humanos, nós somos irmãos de alma. E daí nasce o termo fraternidade ou irmandade, ou seja, no fundo, todos os irmãos todos os seres humanos são irmãos, do ponto de vista espiritual. Agora, do ponto de vista aqui dessa personalidade, nós temos tamanhos diferentes, cores diferentes, caminhos religiosos diferentes, visões políticas diferentes. Então, quando se enfatiza justamente a separatividade, quando se enfatiza o ódio, a raiva nas pessoas, quando se desperta isso é manipulação. Isso muitas vezes pode vir de uma pessoa das redes sociais, pode vir da imprensa, pode vir de uma organização, da família, enfim, pode vir de tudo quanto é lado. Então, nós temos que prestar bastante atenção nos elementos internos para que essas brechas não apareçam, para que essas frestas não aconteçam. Também, toda vez que se enfatiza o ciúme, a inveja, isso também é uma técnica de manipulação, porque a inveja, ou seja, muitas vezes nós podemos alcançar o que uma pessoa alcançou, nós podemos nos esforçar no mesmo nível que aquela pessoa se esforçou, mas é muito mais fácil nós baixarmos a pessoa para o nosso nível, é muito mais fácil. Então, cair nos ciúmes, cair na inveja, também é uma manipulação interna que a gente acaba vivendo e muitas vezes isso é enfatizado também de fora para dentro. Muita atenção também à desesperança nas pessoas, à desesperança na humanidade, à desconfiança total nas pessoas, uma desconfiança na própria humanidade. Então, toda vez que se enfatiza esse tipo de coisa, bem como o pessimismo nas pessoas, o pessimismo no futuro, às vezes notícias e coisas muito que são um alarde, assim, que é uma coisa muito impactante e que é sempre uma visão muito negativa das coisas. Muito cuidado com isso. É claro que muitas vezes sim, nós estamos vendo o que está acontecendo na sociedade
E sim, nós observamos que as coisas podem não caminhar por uma trilha muito positiva, mas desesperança, pessimismo, desconfiança, quando isso é enfatizado, isso é uma técnica de manipulação. Também, quando a vitimização ela é intensificada, quando a vitimização ela é alimentada, porque o papel mais fácil é o papel de vítima. Quando nós não aceitamos e não nos responsabilizamos por tudo que chega na nossa vida. Porque no fundo, a vida, a natureza, ela é regida por leis. E tudo que chega até nós, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tudo que chega para nós seria justo, por sementes que nós mesmos plantamos em algum momento. Então, no fundo, não adianta a gente terceirizar o nosso problema, não adianta a gente cair na vitimização, porque tudo que chega para nós, de uma certa forma, é justo. E cabe, quando chega uma situação desagradável, quando chega, digamos assim, um mau karma de volta para nós, cabe de nossa parte um processo de redenção, cabe um processo de justamente plantar algo positivo. Então, muito cuidado para não cairmos na vitimização interna e não também deixar que outras pessoas e outros grupos enfatizem essa vitimização em nós. E claro, uma das coisas que são muito fortes hoje na sociedade é só entrar nas redes sociais, nos comentários do YouTube, nos comentários do Twitter, nos comentários do Instagram, enfim, nas redes sociais como um todo. Ali nós temos tudo muito escancarado, né? Atenção às críticas e julgamentos. Então, quando a gente se critica, quando a gente se julga, quando a nossa mente se critica, né? Quando nós nos criticamos mentalmente, quando nós nos julgamos mentalmente, é natural que a gente vá fazer isso também com as pessoas de fora, a gente vai criticar, a gente vai julgar. Então, muitas vezes também, vem elementos de fora que enfatizam o que em nós? A crítica, o julgamento. E não se enfatiza a compreensão, o amor, a bondade, a aceitação, a compaixão, enfim, elementos que realmente são divinos no ser humano, elementos que realmente são espirituais. Então o nosso esforço, todos nós, o nosso esforço justamente é transcender todos esses elementos que eu citei aqui nesse vídeo, transcender isso, buscar um lado mais luminoso das coisas. E claro, onde é que está o lado luminoso? Onde é que está o divino? Onde é que está a beleza com B maiúsculo? Está na nossa própria alma, está para além desses processos aqui que eu citei nesse vídeo. Então, se nós nos conectamos, se nós nos identificamos com esses elementos mais espirituais, nós não somos manipulados por esses elementos internos. E fica muito difícil de uma pessoa ou um grupo nos manipular também. Vou deixar aqui embaixo, como eu falei, o link do vídeo que fiz há mais ou menos um ano atrás. É um vídeo um pouquinho mais extenso, mas no qual eu falo sobre essas questões e outras questões também. Vale a pena conferir. E como sempre, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe também esse vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.